Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Irmão José Carlos Sabino que fala convosco nesta presente ocasião. Fazia muitos dias que eu tinha feito live, não tinha sentido um pouco vontade de fazer. Também preferi mais acompanhar as muitas lives que já estão sendo feitas pelas igrejas nesse período de pandemia. Muitas pessoas têm utilizado as redes sociais, as igrejas, os pastores para transmitir os seus cultos ao vivo, online, e isso tem alegrado bastante a minha alma. Mas nessa ocasião eu quero fazer a leitura de um texto. O texto se encontra no livro dos Salmos, de número 139. Estarei lendo até o versículo de número 118, ou melhor, até o verso de número 18. Salmo 139, do verso 1 ao verso 18, que diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Eu estava na manhã de ontem capinando o muro daqui da minha casa e meditando um pouco na palavra de Deus enquanto eu estava trabalhando, recordando das maravilhas de Deus, do seu grande e eterno amor para com a minha vida. E hoje pela manhã estes versos eles saltaram ao meu coração. E eu fiquei recordando um pouco da maneira que Deus ele me salvou, de tudo quanto Ele vem fazendo na minha vida ao longo desses últimos 20 anos aos quais tenho dedicado a minha vida para o servir. Desde o dia da minha convenção, ainda criança com 5 anos de idade, foi a idade que eu tinha quando professei a fé em Cristo. De certo, irmãos, que eu não sou muito de estar fazendo live, não tenho tanta
a dinâmica, a apresentação. Eu não sou muito dessas coisas, é uma coisa óbvia. Fiz algumas, mas não sou muito disso. E eu senti nesta ocasião o desejo de ler este salmo e falar um pouco sobre essa experiência que tive, que tenho com Cristo desde a minha convenção. Às vezes eu confesso que eu não entendo o amor de Deus, da maneira que fui alcançado, da maneira que Ele tem sustentado, atraído-me para si. É algo bastante maravilhoso aos meus olhos. Eu tinha 5 anos de idade quando eu professei a minha fé em Cristo Jesus. Tinha 5 anos de idade. Na época, na ocasião, um casal de missionários que eles tinham chegado ao Brasil no dia 20 de março do ano de 2000, eles chegaram à minha cidade, e no dia 25 de março do ano 2000 eles evangelizaram-me e convenceram-me acerca do grande e eterno amor de Deus pela palavra, pela graça, a ação do Espírito Santo naquela ocasião. E desde então eu tenho servido a Cristo. Cresci na igreja, cresci adorando ao Senhor, aprendendo no seu santo tempo. Desde criancinha já participava da escola bíblica, círculos de oração. Os lugares que mais frequentei da igreja, as ocasiões que mais frequentei. Escola bíblica e círculo de oração. Sempre participava. Mas fui crescendo. Crescendo, eu passo pela fase da adolescência. Minha adolescência já foi um pouco mais difícil. Era o momento, era a ocasião onde muitos dos meus colegas de escola, familiares da minha idade, sempre chamava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu entendia que eu não podia fazer. Eu entendia que eu não podia participar. Eu entendia que eu não poderia caminhar nos mesmos caminhos que eles caminhavam. Mas às vezes eu confesso aos irmãos que era complicado, era um pouco difícil. Porque a vontade da carne, ela buscava se deleitar em todas essas ocasiões, em todas essas propostas, em todos esses convites que os meus amigos e parentes da mesma idade que fazia para que eu fosse participar com eles. Mas eu dizia, eu não posso. Ia segurando, sempre dedicando-me aos serviços da igreja, sempre interagindo com a igreja. Então, eu sempre meio que descartava todas essas circunstâncias. Mas foram dias difíceis, de muitas provas. Saio da adolescência, entro na minha juventude. Então, as propostas, elas continuam agora aos meus olhos bem mais desejáveis. E às vezes batia aquela dúvida, o que é que eu estou fazendo? Por que eu não participo? Por que eu não me deleito nessas coisas como um jovem comum da minha idade? Por que eu não vou? Mas mesmo assim eu parava, pensava e dizia: servir a Deus é bem melhor. Servir a Deus é muito melhor e é sem comparação com todas essas coisas. Desde criança eu já entendia que todas essas coisas que o mundo oferece, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, eram coisas passageiras, eram coisas que aqui iriam se findar. E a eternidade era a melhor coisa a ser alcançada se eu chegasse ao cruzar os portões da vida para a morte com Cristo. Porque morrendo com Cristo, eu iria ressuscitar com Cristo. Mas morrendo sem Cristo, eu iria ressuscitar para a condenação eterna.
aonde, após ser colocado diante do grande trono branco, o Senhor ele iria desferir sobre mim a sentença condenatória por causa do pecado. Então eu entendia, é melhor continuar servindo a Cristo. Meus irmãos, o salmo que eu li, Salmo 139, ele inicia dizendo no verso 1: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Antes mesmo que eu viesse a pensar algo, o Senhor ele já conhecia os meus pensamentos. De forma que era inútil querer chegar-se e apresentar-se diante de Deus e dizer: não, Senhor, olha, eu não estou desejando fazer isso. Senhor, eu não quero fazer isso. Não, Senhor, eu não pretendo resistir por muito tempo às provações. Não, eu quero ceder-me a elas, eu quero provar, eu quero gozar. Não adiantava querer mentir para Deus. Porque ele sabia que havia no meu coração, esse desejo de participar, de conhecer. Todavia, existe algo que desde a minha convenção eu não esqueço de maneira nenhuma. Quando eu fui evangelizado, os missionários que vieram de fora e pregaram para mim sobre o amor de Deus, sobre a pessoa de Cristo, sobre a salvação, sobre o perdão, sobre a misericórdia de Deus e tal. Eles foram bem decididos na missão da qual eles vieram fazer na minha cidade. De tal forma que, alcançando-me, eles não deram trégua, eles continuavam a tecer, a discorrer sobre o maravilhoso amor de Deus. Eu paro eles e os faço a seguinte pergunta: como eu posso acreditar que este Deus, tal qual vocês estão falando, me ama desta maneira, sendo que eu não vejo, que eu não o conheço, eu nunca o vi, e os meus pais, a quem me tiveram, me educaram, têm cuidado de mim, não demonstram este amor que este Deus tem? Como posso acreditar nele? Então eles pediram para orar por mim. Eles pediram: deixa-nos orar por você, meu jovem. E baixando, curvando a cabeça, eles vieram e oraram por mim. Queridos, a oração deles foi basicamente assim: Senhor Deus, nós te conhecemos, porque pelas Escrituras o Senhor se revelaste a nós. E crendo em ti pelas Escrituras, podemos sentir a tua presença. O amor que nos alcançou e nos convenceu de pecado, pelo poder e ação do Espírito Santo, é o mesmo amor a qual nós pregamos nesta ocasião para esta criança. O Senhor conhece as dúvidas que ele tem no coração, as incertezas, os medos, as frustrações. Mas cremos que o teu Espírito Santo ainda permanece o mesmo. Ó Senhor, abraça a alma
desta criança e cure as suas feridas emocionais. Cicatrize todas as feridas que estão abertas. E abra-lhe o coração, tocando-lhe no seu espírito, para que ele sinta o gozo que é estar na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi a oração que fizeram por mim naquele dia. E quando eles terminavam de orar, os meus olhos, como nesse exato momento estão, encheram-se de lágrimas. E naquela ocasião, por muitos minutos, elas escorreram pelo rosto. Chorei, planteei, solucei de tanto chorar. E disse ao Senhor: Senhor, se isso que eles estão apregoando é verdade, faz-me te sentir, de forma que jamais eu venha a esquecer-me de ti. E eu senti quando o Espírito Santo, naquela ocasião, ele tocava no meu ser, e a minha alma, ela se quebrantou diante de Deus. O jugo do pecado, ele foi desfeito. E a minha alma, ela pôde encher-se do Santo Espírito de Deus. A minha alma, ela foi cheia da mesma presença que sinto ela até hoje dentro de mim. Decorrido 20 anos de conversão. O Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe o Senhor entende o meu pensamento. O Senhor, ele me cerca ao meu andar e ao meu deitar, e o Senhor conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor tudo conhece. O Senhor, ele contemplava todos os meus caminhos, todos os meus passos. Ele via que, movido pelas tentações, pelas propostas do inferno, eu quis andar por caminhos ao qual aos olhos dele não eram agradáveis. Todavia eu contemplava a sua mão tocando-me e mudando o curso dos meus passos, dizendo: José Carlos, não é por este caminho. De meia volta. Sempre que eu queria transpor as barreiras que pela Bíblia nós temos entre vida com Deus e pecado, quando eu queria transpor essa barreira da vida com Deus para ir ao pecado, a mão de Deus, ela vinha cercando-me, dizendo: José Carlos, não é por este caminho que você deve andar. Eu sempre senti a mão de Deus cercando-me em volta, dizendo: você não deve fazer isso, você não deve falar isso, você não deve ser assim. E no verso do número 6, o salmista diz que tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso
atingir. O salmista diz: eu não consigo compreender isso. É muito grande, é muito maravilhoso, é inexplicável a maneira a qual Deus me cerca, a maneira da qual Deus cuida de mim. E eu pensava nisso no dia de ontem e na manhã de hoje. A maneira a qual Deus me conhece, a maneira a qual Deus me cerca, a maneira a qual Deus cuida de mim é maravilhosíssima. É inexplicável, eu não consigo compreender. Mas sei e reconheço, Deus está a todo instante cuidando de mim. Alguns meses atrás, eu estava chegando na igreja. Um pai, ele se aproxima de mim, alguém a qual tenho muita admiração na igreja, se aproxima da minha pessoa e ele começa a conversar. E ele disse: meu irmão, deixa eu lhe fazer um pedido de oração. Eu disse: tá certo, meu irmão, pode fazer. Ele disse: eu peço ao irmão que ore por meu filho, tal pessoa. Eu disse: amém, meu irmão, com certeza eu vou estar orando por ele e tal, vou estar o apresentando em oração, mas está acontecendo algo com ele. Inclusive está até com alguns dias que eu vi ele, não sei como é que ele está. Ele disse: meu filho, ele está um pouco frio na fé. Aí eu disse: meu irmão, nós estaremos orando por ele. Eu creio que Deus, ele há de restaurar-lhe a fé, o fervor, ao de o trazer de volta com cordas de amor para a sua presença, e não deixará com que ele venha a se perder. E então eu, após dizer essas palavras para ele, eu disse: irmão, deixa eu lhe acrescentar uma coisa. O que ele está passando é apenas mais uma fase da adolescência, da juventude. É um momento que, como ele está há muitos anos, desde criança na igreja, ele quer se descobrir, ele quer fazer as suas próprias vontades, ele quer trilhar os seus próprios caminhos, ele quer ter a sua independência. É esse o problema dele. Essa é a questão dele. E busque conversar, compreender, aconselhar, ser um pai muito amoroso, que eu sei que o irmão é, e se aproxime dele e deixe que Deus vai fazer a obra na vida dele. Só não o permita, em hipótese alguma, que ele passe os caminhos para longe de Deus. E eu vou incentivá-lo a isso. Jamais faça isso. E o irmão jamais iria fazer tal coisa. Aí eu então digo para o irmão: meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Outra coisa, na verdade. Hoje, eu agradeço muito a Deus, porque eu me converti ainda criança, mas não cresci com meus pais na igreja. Irmão, você não quer que seus pais se convertam? Não é isso, pelo contrário, eu oro muito pela conversão do meu pai. Minha mãe já é evangélica, graças a Deus, há 13 anos. Ela... 13 anos não, há 17 anos que ela é evangélica, há 13 que ela serve na igreja dela como obreira. E meu pai, ele ainda tem resistido, se quebrando, outra hora endurece o coração novamente, parece Faraó. Mas eu creio que Deus, ele há de trabalhar fortemente no coração do meu pai e há de salvá-lo. E eu disse para o irmão: eu agradeço porque eu cresci na igreja sem a presença de meus pais. Por quê? Quando a criança ela cresce na igreja, não todas, e não que meu exemplo seja uma norma, né, talibã, obrigatória, assim como aconteceu comigo, aconteceria com outros. Não é assim. Mas a questão é a seguinte: como eu cresci sem meus pais na igreja, eu não tinha ninguém na igreja para ficar lá no meu pé, para ficar lá insistindo,
Para ficar lá dizendo, ei, ó, tá na hora do culto, se aprume que a gente vai para o culto cultuar a Deus. Eu não tinha isso. Pelo contrário, eu tinha um pai que não gostava de crente. E ainda não gosta. Eu tinha uma mãe que não gostava de crente e frequentava outros tipos de religião. Eu tinha uma família que não gosta de crente. Então eu estava só para caminhar para a igreja, para se arrumar, para ir para os cultos, para participar de todas as programações da igreja. Eu não tinha incentivo dentro de casa, é o que eu quero dizer. Então, para caminhar na igreja, eu tinha que, pela graça de Deus, todos os dias, praticar uma vida devocional, diária, em busca constante e incessante diante de Deus. Eu tinha que dedicar. E sempre que eu tentava fazer algo da qual Deus sabia que era errado, algo que iria desagradá-lo, eu não tinha pai, eu não tinha mãe que eram crentes para dizer, meu filho, não ande por este caminho. Não, eu não tinha essas coisas. Então somente eu tinha a Deus, que sempre que eu tentava sair dos seus caminhos, como disse o salmista aqui, o Senhor cerca o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. O versículo 7 vai dizer, ou melhor, versículo 5, tu me cercastes em voltas e puseste sobre mim a tua mão. Então, sempre que eu tentava sair dos caminhos do Senhor, de que forma? Fazendo algo que era desagradável aos olhos dele, a mão dele vinha e me cercava. Eu disse para o irmão, irmão, sempre que eu tentava fazer algo que não era da vontade de Deus, eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não tinha pastor, eu não tinha dirigentes de conjunto, eu não tinha professor de escola bíblica dominical que chegasse para dizer, não faça isso. Não, eu só tinha a Deus. Deus, o próprio Deus, ele vinha e dizia, não faça isso. Não caminhe por esses passos. Retroceda. Desista disso, volte atrás. E quando eu insistia em fazer, irmãos, eu sentia, como os salmistas, eles gostam muito de dizer nos seus salmos, eu sentia como a mão de Deus sobre mim pesava. Então eu sentia e contemplava o próprio tratar de Deus sobre a minha vida. Sempre que queria constranger a vontade dele, passando adiante da sua palavra, a mão dele vinha, me tocava e dizia, você não deve andar por este caminho. No caso do filho da pessoa da qual estou mencionando como exemplo, da fala que eu tive com ele, eu disse, irmão, sempre que o seu filho quer fazer algo, ele tem o Senhor, ele tem sua esposa, ambos são crentes, que vai ficar lá no pé e dizer, meu filho, isso é errado, meu filho, isso não pode, meu filho, isso é pecado, meu filho, você vai estar transgredindo contra Deus, não foi isso que nós lhe ensinamos. O pai, ele vai ficar no pé junto com a mãe e vai ficar lá dizendo a criança a todo instante, ao filho, jovem, adolescente, seja qual for a idade, dizendo, você não pode fazer isto. E a adolescência e a juventude, existe uma coisa bem interessante, não gosta de aceitar ordens. Não gosta de ser repreendido, não gosta de ser reorientado, ele quer trilhar o próprio caminho, ele quer caminhar da forma que ele está caminhando. Então, irmãos, irmão a qual eu falava na ocasião, sempre que você for falar com seu filho, ele vai achar que você quer controlar. E o momento para ele é um momento de rebeldia à autoridade. Ele não vai querer lhe ouvir. E com isso, muitos pais que não sabem lidar com esse período da transitório dos filhos, perdem os filhos por não saber trabalhar com eles. Briga, oprime, e vira a casa todinha, aí a criança se rebela, o pecado toma ocasião, e ganha a criança, ganha o jovem, ganha o adolescente.
e o leva. Então, eu sempre tinha a Deus, foi o que eu falei para o irmão. E eu agradeço muito por isso, porque sempre que eu queria ser rebelde, uma mão mais pesada do que a mão dos meus próprios pais batia sobre mim e dizia: você não pode fazer isso. E o que era que eu podia fazer? Chorar, clamar, pedir perdão e dizer: restaura-me, ó Deus. Mas não me deixa se perder. Verso de número 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali estás também. E se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não tinha como se esconder de Deus. Não tinha como eu me ausentar da presença dele em circunstância nenhuma, em hipótese nenhuma. Para onde eu fosse, aonde eu estivesse, lá estava Deus todo instante. Dizendo José Carlos, não é este caminho que eu reservei para ti. Eu tenho essa experiência pessoal com Deus. Muitas das vezes eu tentava fazer a minha própria vontade, por mais que a boca dizia: eu quero fazer isso, eu quero, me deixe fazer isso. Lá no coração o Senhor tocava nele e dizia: você sabe que não pode fazer isso. Aqui em Itaporanga, onde eu atualmente estou morando, nós temos 2 congregações dentro da cidade, só que é um bairro afastado. É a congregação da Vila Mocó e do Conjunto Chagas Soares. Então, são 2 conjuntos que eles são um pouco afastados do centro da cidade. No caminho eu passo por 2 pontes para chegar lá. É um pouco distante da minha casa. Como eu ando ligeiro, quem me conhece na rua vai perceber isso, eu sempre ando muito rápido. Então eu gasto em média 15 minutos para a primeira congregação e 18 minutos, 20 minutos para chegar na segunda congregação a pé. No meu jeito de andar, ligeiro. Às vezes eu sempre vou para o culto com o meu celular, com fone de ouvido, ouvindo uns louvores, vou caminhando devagarzinho quando eu não estou muito atrasado ou com pressa para chegar cedo. Eu vou ouvindo uns louvores, eu vou cantando, eu vou orando, eu vou meditando em algum texto bíblico, já preparando ainda mais o coração, caso eu venha ter uma oportunidade. Eu já vou preparando um culto para chegar na igreja. E em muitas dessas ocasiões, indo para essas 2 congregações, eu começava a olhar para um cerrado que nós temos na estrada, contemplando a maravilha da criação de Deus, e ficava me perguntando: Senhor, o Senhor tem tudo isso aqui, obra de tuas mãos. Olha quantas pessoas moram nesta cidade, no mundo inteiro. Olha a magnitude, o esplendor da tua glória revelado na tua criação. Como podes o Senhor amar-me de tal forma
É um amor da qual eu não consigo explicar este amor que o Senhor tem por mim, porque eu reconheço que sou falho. Às vezes, no caminho das congregações, que eu já mencionei o nome, eu começava a recordar dos passos errados que dei na caminhada. Não cresci na igreja, mas não cresci perfeito. E eu dizia, Senhor, eu não consigo perdoar-me por ter feito isso. Por mais que eu queria fazer, por mais que até às vezes eu olhava para ti e dizia, Senhor, me deixe pecar em paz, eu quero pecar, eu quero fazer isso. Eu não consigo compreender o porquê, como foi. O propósito me foge o entendimento dessas coisas de tão maravilhosa que é. Do Senhor sempre estar lá, tocando-me, estendendo a mão e dizendo, meu filho, eu estou aqui. Mas eu disse, Senhor, mas eu errei, eu fiz o que é mal, eu fiz o que é errado aos teus olhos, e eu chorava no caminho e rasgava o meu coração e dizia, eu não mereço, de fato não mereço, mas o Senhor dizia para mim, dizia, Carlos, José Carlos, apenas aceite este amor. Tenha misericórdia de ti, assim como de ti eu também tenho tido. Ei! Você nunca poderá, nunca conseguirá esconder-se de mim. Nunca. Aonde você chegar, eu também lá chegarei. Eu vou estar lá. Eu vou estar vendo tudo. A minha destra vai estar lá para te segurar. A minha mão vai estar lá para poder te suster. A minha mão vai estar lá para poder levantar-te após cair. A minha mão vai estar lá. Você não tem como se esconder. Aquilo que você peca no pensamento, seus pensamentos errados, eu sei. Antes que eles chegassem ao seu pensamento e saísse pela sua boca qualquer palavra, eu já conhecia. Aquilo que você fazia, as ocultas, eu já conhecia. Antes mesmo você fazer, eu já conhecia. De tal forma que não tem como esconder-se. Não tem onde você ir para que possa fugir do meu espírito. Assim como o salmista diz. Restando-me apenas agradecer a este Deus. Verso de número 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda se havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grande é a soma deles.
no ventre de manhã, lá no ventre de manhã, ainda um embrião, Deus já me conhecia. Ele já me entretecia, me formava no ventre materno. Todos os meus dias, Ele já conhecia todos eles. Por isso que eu muito agradeço a Deus, irmãos. Muito agradeço a Deus. Porque se eu não tivesse sido alcançado aos meus 5 anos de idade, eu não tenho dúvida que eu não estaria mais aqui. O Senhor, Ele sabe a ocasião certa. Os nossos dias já estavam lá diante dele, antes mesmo que nós viéssemos a existir, nosso dia já estava diante dele. Ele já sabia quem era José Carlos Sabino. O Senhor já sabia como seria a minha vida, os meus passos, os meus caminhos. O Senhor, Ele já tinha visto todos os meus erros, todos os meus acertos, todos os meus pecados. Mas de uma forma que eu não sei. E de uma forma da qual eu não consigo compreender. Pela sua graça, que é um favor imerecido. Ele alcançou-me. Ele chegou até a mim, convencendo-me da ignorância e do pecado. O Senhor chegou e disse: vem e segue-me. Vem após mim, e eu serei o teu Senhor. Vem após mim, e eu serei o teu Salvador. E eu só pude fazer uma coisa: segui-lo, servi-lo, adorá-lo. Às vezes as pessoas elas olham assim para mim e se pergunta: como é que pode? Por que ele? Nem eu sei. É graça. É graça. Porque de tantas pessoas na minha família, por que logo eu para ser o primeiro crente da família? Não sei. Eu só sei que Deus fez assim. E de um povo que outrora era ignorante concernente às coisas de Deus, que buscavam refúgio no espiritismo, outros nas bebidas,
nas farras, nas prostituições. Entre toda essa gente, Deus ele decidiu começar salvando uma criança de 5 anos de idade.